Bom, e circula nas redes sociais um vídeo que mostra o empresário Felipe Brandão, filho do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, ostentando roupas de grife e joias. No vídeo, Felipe exibe produtos como uma jaqueta da Prada avaliada em R$15 mil e um relógio Richard Mille de R$1 milhão. Outro item com preço que chama atenção é o tênis Air Force Nike, lançado em parceria com a Louis Vuitton. Dependendo da loja, o calçado pode custar entre 30 e 70 mil reais. A publicação, feita pelo influenciador digital internacional de moda Anthony Cruivet, já tem quase 3 milhões de visualizações na internet. As imagens provocaram críticas dos brasileiros. Ana, vale lembrar, né, quem é o ministro Benedito Gonçalves, e agora a gente acompanha esse vídeo que repercutiu muito, viralizou na rede social TikTok do filho ali ostentando um deslumbramento ali com roupas de marca, de grife, um tênis que pode chegar a 70 mil reais. Nem eu sabia que podia valer tanto, Ana. Pois é, Paula, o ministro do, 6 tapinhas não dói e uma penca de marca pendurada no corpo parece que também não tem problema nenhum, né? Devem explicações, né? Claro, até porque é filho de um ministro que colocou suas digitais na eleição presidencial de 2022 de maneira muito ativista, que continua colocando suas impressões publicamente, de maneira, assim, sem a menor vergonha. O próprio fato de ajudar a tornar o presidente Bolsonaro inelegível, já que incomoda, né, o capital político do presidente Bolsonaro ainda incomoda, mesmo depois da eleição entregue para o Lula. Eles precisam se explicar de onde vem esse dinheiro, por que essa ostentação toda. Agora, é o retrato deste governo, como são bregas, né? Pegaram como se estivessem ali uma árvore de Natal, colocaram todas as marcas e saíram a família como uma árvore de Natal. Lembrando, Paula, que durante a campanha, o Lula também, né, fez uma foto ali no Instagram com um aceno com a mão dele e no braço ali, no pulso, tinha um relógio, um Patek Philippe, se eu não me engano, na casa dos 100 mil reais, alguma coisa nesse sentido, 100 mil dólares, não me engano, porque Patek Philippe é uma marca caríssima. E depois do reboliço, né, que aconteceu, muitas pessoas dizendo esse relógio é caro, a campanha presidencial do Lula fez um Photoshop na foto, tirou o relógio ali do braço do Lula e publicou a foto novamente. Ou seja, é a turma do socialismo para você e o capitalismo malvadão para mim. Porque onde essa turma estava, né? Eles estavam em Cuba, Venezuela, na Nicarágua, ou eles estavam passeando pelas ruas dos países europeus ou por qualquer cidade grande capitalista malvadona aqui dos Estados Unidos. É isso, Paula, é o filho, né, para refrescar a memória da nossa audiência, é o filho daquele que olhou para Alexandre de Moraes e disse: missão dada, missão cumprida. Bem lembrado, Ana, e para refrescar ainda mais a memória da nossa audiência, que a produção preparou um histórico, a capivara do ministro Benedito Gonçalves, no TSE. Ele foi o ministro responsável pelo relatório do processo que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Benedito apareceu ganhando de Lula os famosos tapinhas no rosto durante a posse de Alexandre de Moraes no comando do tribunal. É também dele a frase missão dada, missão cumprida, dita na diplomação do presidente Lula em dezembro de 2022. Benedito Gonçalves já foi alvo da Operação Lava Jato por suspeita de ligação com um dos empreiteiros presos pela Força Tarefa. Léo Pinheiro, então presidente da OAS, citou o magistrado em delação premiada homologada em 2019. Na época, Pinheiro disse que se reunia frequentemente com o ministro entre 2013 e 2014 para discutir disputas judiciais envolvendo a empreiteira no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a delação de Pinheiro à Justiça,
Gonçalves teria julgado a favor da OAS em pelo menos 2 ações, em troca de uma possível influência política para indicá-lo ao Supremo Tribunal Federal, que tinha uma cadeira vaga. Pinheiro também afirmou que o ministro pediu que atendesse sua esposa, que é advogada e queria oferecer serviços profissionais para a construtora. O delator também mencionou que Benedito Gonçalves pediu ingressos para a final da Copa do Mundo de 2014. Antes mesmo da homologação da delação de Léo Pinheiro, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento do caso por extinção da punibilidade e prescrição dos fatos relatados. Piotr, eu tenho a impressão que a gente poderia ficar aqui mais meia hora trazendo aqui o histórico do ministro Benedito Gonçalves. Exatamente, é a capivara. E agora a gente repercute o vídeo do filho, né, ostentando aí marcas de grife. Era nos Estados Unidos, salvo engano, né, onde ele estava, acho, com a filha e com a esposa. Era fora do país, eu não consegui reconhecer onde poderia ser. Enfim, do ponto de vista técnico, para a gente olhar, o filho de alguém pode ter o que for, pode ficar mais rico do que o pai, pode se dar bem, tudo bem. A questão é que, dado todo esse histórico que você leu, nós estamos falando de um sujeito que pertence ao serviço público, que foi envolvido e, na verdade, citado numa delação extremamente grave como essa, que tem um histórico recente agora de ter missão dada e missão cumprida. Qual foi a missão dada? A missão cumprida a gente já entendeu qual foi. A missão dada foi qual? É a mesma, só para entender, sugere-se semanticamente que seja a mesma, mas, enfim, ou qual é a outra missão cumprida? Bom, também precisa de explicação. Aí aparece o filho, por mais uma outra pessoa, uma criança e mais uma moça ali, com esse exibicionismo. Eu acho isso brega até umas horas, mas enfim, né, as pessoas têm a liberdade de ser o que elas quiserem. A questão é, vai ter investigação sobre isso? Deveria ter investigação sobre isso. Os órgãos públicos brasileiros estão livres para fazerem uma investigação sobre isso? Haverá continuidade da investigação ipsis literis, como deve acontecer, dentro da lógica? Claro, dando o direito de defesa, tá? Nós defendemos o devido processo legal, mas enfim, haverá uma investigação sobre isso, porque é o tipo de coisa que salta aos olhos, espanta o público, ofende a opinião pública. É o tipo de coisa que não é o fato do sujeito ter lá roupas caras, de grife, não, isso aí tudo bem. A forma é filho de um ministro diante de tudo isso. Essas coisas não merecem um mínimo de explicação? Não, merecem investigação e saber. Já há uma informação de que ele é sócio de algumas empresas, mas é fácil, dá uma olhadinha na Receita Federal. Descobre na Receita Federal qual é exatamente a situação, porque todo cidadão brasileiro tem um registro na Receita Federal. Você diz exatamente seus ganhos, o que você teve. É o tipo de coisa que precisa. Aí, de novo, eu diria, o ministro não deveria vir a público e falar, olha, espera um pouquinho, deixa eu explicar o que aconteceu. Você é meu filho, não sei o que tá tudo bem, mas alguma coisa precisa ser dita. Porque por muito menos, muita gente foi parar na cadeia. Por muito menos, muita gente não teve sequer o direito de defesa, de se explicar, de constituir um advogado, o advogado ter acesso aos autos e tudo mais. Então, garantindo todo o devido processo legal, mas é o tipo de coisa que, mesmo que não haja uma investigação, do ponto de vista público, dentro da lógica de que a mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta, é a questão do serviço público brasileiro. Levando-se em conta como foi a eleição de 2022, enfim, o ativismo do Supremo, o tapinha no rosto do Lula, depois missão dada, missão cumprida, ou seja, toda essa ausência de recato em relação ao cargo que ocupa, agora aparece o filho, ou seja, é muita informação que precisa de boa explicação para os cidadãos desse país. Augusto, olha, o uso de marca de grife não é crime, não é irregular, enfim, cada um faz o que quer da vida, mas você também concorda que o ministro deveria vir a público para algum esclarecimento nesse momento? Não, é o seguinte, usar isso aí tudo bem, mas ele é vitrine de shopping de luxo? Só vitrine. Ele usa 2 relógios, por quê? Porque ele não sabe fazer conta com fuso horário. Ele precisa saber, um horário marca o Brasil, o outro marca o país onde ele está, porque ele não sabe. Se você falar, são 5 horas de diferença, ele não sabe fazer a conta. Por que 2 relógios? Eu nunca vi isso aí.
Nunca vi, é um relógio de 1 milhão. Qual é a profissão dele? A gente tem informação? Ele diz no vídeo, não diz é que ele é negociador empresário, de... ele fala empresário. É empresário. Que ele vende relógios de luxo, é isso que eu entendi? Ele vende relógio de luxo. Pelo que eu entendi é isso. Então ele é Podemos vitrine de checar si isso com ele. próprio, é isso aí. Podemos checar isso. mas- Olha, o que eu sei é o seguinte, qual é o teto do funcionalismo público, do salário? 42 mil. Ninguém compra Claro. um único relógio para você mesmo, você não compra, se você ganha isso. Tá? Ninguém enriquece com salário. Ninguém. Você tem que fazer outra coisa. Ele não pode fazer outra coisa porque é proibido. Ele é juiz de uma corte superior. E ele está dando mesada. Aqui, olha, eu vivi de mesada já. Eu sei como é que é isso. Todos nós, né? Tem um momento da vida em que o teu pai te sustenta. Dá para comprar algum relógio, nem falsificado você compra, nem relógio paraguaio. Ele, como filho, a profissão dele é filho de ministro. Ele ganha esse tipo de presente. Ele e o neto, suponho que seja neto. É só fazer esta pergunta. Isso aí ou é sinal exterior de riqueza, que é um dos critérios que você usa para ver se o enriquecimento do sujeito é suspeito, sinais exteriores. De repente, né, alguém que cumpre missões começa a aparecer com um relógio em cada braço. Fora o resto, tênis, tal, todo tipo de breguice bilionária que se pode exibir. Nós temos o dever de exigir isso porque é pago com o nosso dinheiro. Ele é servidor público, o pai. E o filho não é nada, é empresário. Quero saber com quem ele lida. Ele exibe, né, itens que são caríssimos. Né? Fale aí qual é o negócio, o último que ele fez, vendeu para quem? Ele tem cara de quem só compra com o nosso dinheiro. Devia ser chamado imediatamente para depor. Imediatamente. Mas não estão tão espantados com joias do Bolsonaro, com presentes, e isso aí. Isso é sinal exterior de riqueza, suspeitíssimo, deve investigar porque ninguém consegue comprar essas coisas para o filho com o teto que mesmo ganhando o salário teto do funcionalismo. Ele fez isso cumprindo missões, enriqueceu cumprindo missões e queria ser ministro do Supremo porque é negro. Negro, e acrescento, suspeitíssimo. Não tem condições de julgar ninguém. Merece sim ser investigado e certamente isso resultaria num julgamento. Ô Silvio, quero te ouvir também, o Piotr está correto, ele se apresenta como empresário de compra e venda de relógios de luxo no Rio de Janeiro. Né? Exatamente, no vídeo que nós exibimos aqui, só as imagens. E no perfil pessoal do Instagram do Felipe Brandão, que é filho do ministro Benedito Gonçalves, ele se diz um entusiasta de relógios, estilo de vida, negócios envolvendo tênis, e embaixador de uma marca virtual de venda de roupas e acessórios. Que maravilha, eu também sou entusiasta por relógios aí. Eu vou pedir para o meu pai um Patek Philippe de 1 milhão. Mas se ele Pede é um pra mim também, empresário de Peço, claro. Desculpa, Ana. Não, se ele é um empresário de relógios, tudo bem, é um empresário de marcas de luxo, agora tudo tem nota fiscal, não é isso? Tem nota fiscal, tudo registrado. É o que o Augusto disse, é só olhar a Receita Federal, está tudo registrado, então está tudo bem. Agora, só dizer eu sou um empresário de marcas famosas e de relógio e fica por isso mesmo e ninguém pode questionar nada, isso não existe. Isso não existe. Tem que ter transparência. Agora, eu não duvido que daqui a pouco o pai, o ministro, né, dos tapinhas e do missão dada, missão cumprida, eu não duvido que daqui a pouco ele vá até as redes sociais e diga que está em curso um ataque contra a família dele, aquele vitimismo todo de quem não quer prestar contas à sociedade. Somos racistas.
Silvio. Não, eu acho que está tudo dito aí, Paula. Concordo com Augusto, Ana, Piotto. A questão está nas mãos da Receita Federal. A Receita tem aí elementos para investigar se ele tem uma renda compatível numa das empresas. Temos já a informação, pelo menos circula a informação de que ele é sócio de algumas empresas, uma delas no ramo de produções artísticas. Ele precisa provar que ele tem renda para comprar tudo que ele comprou, aliás, no exterior. Ele tem que declarar a entrada disso tudo, imagino eu. Eu confesso aqui que antes do programa eu perguntei a vocês se existia um relógio num valor desses, por exemplo. Eu nem conheço essas marcas. Então, alguém que vai a uma rede social para exibir, para ostentar, para utilizar aqui o verbo, né, tão empregado por esse pessoal, para mostrar marcas, mostrar valores, é um sinal de que enriqueceu. Ele quer provar que ele está rico. Ele não roubou. Ele tem dinheiro para comprar, não é mesmo? Então prove a sua renda. Agora, ele vira notícia justamente porque o pai se tornou um personagem político. E nesse repertório que você apresentou, a ficha corrida, vamos chamar assim, do pai dele, o que me chama a atenção é que caiu no esquecimento a delação do Léo Pinheiro da OAS. OAS, aliás, Lula, todo mundo se lembra. Sítio de Atibaia, triplex no Guarujá e por aí vai. Ele foi muito claro ao dizer que pretendia chegar ao Supremo Tribunal Federal, queria a influência do Léo Pinheiro para que o empresariado impulsionasse o seu nome e, claro, no meio disso tudo, a mulher dele, né, o ministro dos Tapinhas, seria indicada a advogada da empresa. E digo mais, o filho, na época, trabalhava num cartório e ele queria que a empresa utilizasse os serviços do cartório do filho, ao valor de 5 a 7 mil reais por mês. É muito esquisito, né? É muito esquisito. Se fosse no governo passado, olha,